Doutora Denise Albano, o ministro Alexandre de Moraes cancelou a ida para os Estados Unidos. Há alguma ligação entre essa movimentação e as arbitrariedades perpetradas por esses integrantes do STF? Eu creio, Erivan, que é uma convergência assim de fatores. Mesmo a grande imprensa, jornalões como o Estado de São Paulo, conhecido como Estadão, Folha de São Paulo, a Gazeta já fazia isso denunciando esses abusos, excessos do Supremo Tribunal Federal. Esse notório conluio firmado entre o governo Lula e o Supremo Tribunal Federal. Aliado a isso, para além de já um certo grau de insatisfação interna de grandes jornais, houve notoriamente uma articulação de parlamentares com alguns jornalistas, capitaneado aí principalmente os jornalistas pelo combativo e corajoso Paulo Figueiredo, nos Estados Unidos, e um grupo de parlamentares, e aí eu também destaco o papel do Marcel Van Hatten, Eduardo Bolsonaro também, Bia Kicis na Europa. Então, eles estiveram nos parlamentos, no Parlamento Europeu, no Parlamento Americano, denunciando esses abusos, essa juristocracia que se implanta no Brasil. E o mundo livre, o mundo ocidental, que tem na liberdade de expressão um valor caríssimo, inegociável, porque a liberdade de expressão é pressuposto do exercício de outras liberdades. A liberdade de expressão, ela é como se fosse a mãe de todas as liberdades, porque sem liberdade de expressão não há liberdade de imprensa, sem liberdade de expressão não há liberdade de crença, sem liberdade de expressão não há liberdade de reunião, de associação. Então, o mundo, até então, desconhecendo essa realidade, porque a gente bem sabe do quanto a esquerda é articulada internacionalmente, tem grandes jornalões internacionais aí, The New York Times, The Washington Post, o Libération francês, The Economist, uma revista importante. Então, eles têm uma interlocução muito estreita com jornalistas aboletados nesses veículos internacionais, que nem sempre retratavam essa realidade no Brasil. E aí eu diria que o fato de o Supremo ter esticado muito a corda, ter se excedido muito nos seus abusos, o despertar da imprensa internacional, pelo menos uma boa parcela dela, parlamentares estrangeiros também, associado a um certo incômodo que alguns veículos já demonstram aqui no Brasil, fizeram esses fatores, dentre outros, para além da pressão da opinião pública mais corajosa, mais combativa, fizeram com que eles recuassem. E dentre esse recuo, que ainda é pouco, que ainda é pequeno, o ministro Alexandre de Moraes desiste de viajar para os Estados Unidos, liberta o coronel Naime da Polícia do Distrito Federal, que já se encontrava preso há mais de 400 dias. Então, são recuos pontuais. Certamente, eles estão mais preocupados com essa repercussão toda que vem alcançando internacionalmente. Vaidosos como eles são, gostam tanto de realizar viagens internacionais e ter divulgado lá numa comissão no Congresso americano a foto do ministro Alexandre de Moraes como responsável principal, responsável no âmbito do judiciário pela perseguição a opositores do atual regime,
pela perseguição a jornalistas, a políticos de oposição, e a foto estampada na mão de uma séria deputada republicana tem aí seus descendentes oriundos de Cuba, e aí a Maria Elvira Salazar estampou essa foto. Eu tenho aqui, inclusive, aquele videozinho curtinho da deputada falando, ela chama o Alexandre de Moraes de ditador e acha que ele é um tolo. Unfortunately, while I was doing my research, I just came to the conclusion that now Brazil not only has a convicted felon for political corruption as president, Ignacio Lula da Silva, but now has a totalitarian operator as the Chief Justice of the Supreme Court, called Alexandre de Moraes. Wow. Thank you. I mean, there's nothing to celebrate. Poor Brazilians, they deserve a lot better. The most important country, saying it, finally. The most important country in the, economically speaking, or the largest economy in the Western Hemisphere, South America, I should say, to be more precise, it deserves better. So, having said this, Elon Musk, the owner of Twitter, has become a target to the highest court because he shoots back. And that's the way you do it in a democracy. Really, we do not know if the Supreme Justice, Mr. de Moraes, is a socialist, or he's a useful fool, or he's a useful idiot for the socialists. But we do know that he is curtailing the most fundamental right that any democracy, including the Brazilians, have, which is free speech. And I really do not understand why. So that's why. Thank you very much, Mr. Schellenberger, for being here with us. And I do want you to explain to us, why do you think that Elon Musk and Twitter is in the crosshairs of this gentleman? And I commend Elon Musk for doing that. Very good. That's exactly what he needs to do, not only in Brazil, but he needs to create the Brazilian model as an example that someone that has... He needs to create an example, not only for Brazil, but for the United States and for the rest of the hemisphere, that you do not mess with free speech. Across the board. It does not matter what you're saying, you have the right to say it as long as it does not bring violence, period. So, there are two facts here that I think could shed some light. Ô, doutora, ela continua aí, ela diz mais na frente que Alexandre de Moraes é um ditador. Aí ela chamou ele de tolo, é o inocente útil, ele naturalmente está sendo usado pelo sistema, segundo ela, a deputada Maria Salazar, né? Um ponto que ela destaca aí, além de chamá-lo de tolo, também chama enfaticamente de ditador e pede que haja suspensão do visto do ministro Alexandre de Moraes, do visto norte-americano. E só para, eu vou mostrar em vapt-vupt, como a gente diz no popular, a Hora Brasília publicou aqui a preocupação do STF em relação a isso. Aí está, extradição de Moraes em solo americano, em caso de cancelamento de visto, é temido por ministros do STF. Como é que a senhora avalia? Sem dúvida. Enquanto aqui no Brasil a coisa seguia escancaradamente, era perceptível o grau de autoritarismo, a sânia persecutória deles, eles ficavam tranquilos porque mais ou menos estavam como que blindados à luz da opinião pública internacional, mas não tem mais essa blindagem. Está escancarada para o resto do mundo, como eu disse, livre, a ditadura travestida de democracia que hoje a gente tem no Brasil. Recordemos também do próprio episódio em que críticas decorrentes da péssima gestão da tragédia no Rio Grande do Sul e alguns influencers, né, pessoas que têm aí seus canais no YouTube com grande alcance, como o Pablo Marçal,
parlamentares como Cleitinho, senador por Minas, o deputado federal mais votado, Eduardo Bolsonaro, o ministro Paulo Pimenta representou o ministro Lewandowski para que fossem investigados por fake news, quando o que eles divulgaram foram críticas associadas a fatos que eram expressamente, amplamente divulgados por pessoas que estavam enfrentando a tragédia lá no Rio Grande do Sul, que alguns caminhões estavam sendo barrados, autuados por excesso de carga, por falta de nota fiscal. A própria Agência Nacional de Transporte Terrestres, que é vinculada ao Ministério dos Transportes, confirmou que 6 caminhões foram multados e que iriam cancelar as multas. A própria fragilidade na atuação das Forças Armadas, no auxílio lá à população civil, no socorro, no resgate a pessoas. E quem critica, veja, eu me sinto contemplada com a fala da parlamentar, quando ela diz é o mais fundamental dos direitos, como eu comecei minha fala. É um valor, é um direito muito caro. O free speech, a liberdade de expressão, a liberdade de discurso, que dentro dessa liberdade de expressão está a liberdade de crítica.